A depressão afeta cada vez mais os jovens e é importante estarmos atentos aos sinais que eles nos vão lançando. A Joana Teles foi para a rua tentar perceber se quem encontrou está alerta ou não para esta questão. Vamos ver. Depressão na adolescência. Quais são os fatores de risco, os sinais de alerta e a forma de ultrapassar esta patologia? É o que vamos saber junto de alguns cidadãos. Depressão na adolescência, sofreu? Não. Não? Também não? Não. Depressão, propriamente dito, não posso afirmar porque nunca foi diagnosticado como situação de depressão. Mas eu sei que há momentos em que senti-me muito em baixo. Não, eu não. Não, mas há amigas minhas que já. Não. Quais é que acha que são os fatores de risco da depressão na adolescência? Acho que tem a ver mais com situação familiar. Talvez os computadores. Meu pai foi alcoólatra, então isso desencadeia assim uma tristeza, um distanciamento. Eu acho que a escola às vezes proporciona uma dificuldade extrema para os alunos que os faz cair em depressão. Quais é que acha que deverão ser os passos para ajudar os adolescentes que estejam nesse estado? Não faço a menor ideia. Conversar com eles? Talvez. Conversar mais com os pais. E se não quiser conversar com os pais, converse com outras pessoas fora. Falar com alguém a nível profissional ou com os amigos? É mais diálogo e, se possível, uma terapia. Nós em família conseguimos gerir as coisas de maneira que eles não se sintam assim. Os pais têm que dar uma atenção especial, acho, né? Quais é que achas que podem ser os sinais de alerta pelos quais os pais têm que estar atentos? O que é que um adolescente manifesta? É quando começa a ficar sozinho e mete-se de parte, não se junta muito à família ou então não anda em um grupo de amigos. Nervosismo e solidão. Os adolescentes hoje em dia entram em depressão por tudo e por nada, ou porque a colega não gosta do que vestem, ou porque a colega tens o cabelo mais feio ou o cabelo mais bonito. E aquele sentimento de não pertença a sítio nenhum também pode desencadear uma depressão? Eu nunca me senti assim. O que é que fazia na altura para se sentir melhor? Tentei ouvir as outras pessoas, falar com as outras pessoas e tentar puxar-me a mim mesmo por cima. E connosco já temos a habitual presença do Dr. Ricardo Guzmão, coordenador da Eutímia, Aliança Europeia contra a Depressão. Muito boa tarde. Bem-vindo mais uma vez, Dr. Ricardo. Boa tarde, muito obrigado. Quando falamos em adolescência, falamos sempre num período de crescimento, com as suas inevitáveis dores, com os seus inevitáveis acidentes de percurso, mas não estamos a falar de depressão, estamos a falar de outra coisa. O que é isto da depressão na adolescência? Pois, a adolescência é um processo perfeitamente normal, obviamente, pontuado por pequenos momentos de crises e de exageros e desafiantes para os educadores, para os familiares e às vezes para os próprios e para os pares. A depressão é uma coisa diferente. Mas já agora deixe-me só pontuar também aqui um aspecto muito importante. A adolescência não acaba com a maioridade civil, não é aos 18 anos que acaba a adolescência. A adolescência acaba quando o cérebro fica maduro. E o cérebro é o último órgão a amadurecer no corpo humano. Geralmente mais cedo nas raparigas e um bocadinho mais tarde nos rapazes. Portanto, habitualmente somos adultos a partir dos 22, 25 anos de idade. Muito bem. Portanto, aqui já salvaguardando essa decalagem de tempo. A adolescência vai até essa idade. Muito bem. Não, é curioso que existem uma série de mitos em relação à depressão na adolescência. A adolescência é um período difícil, é um período de grandes desafios, de grande sofrimento também quando esses desafios são difíceis de alcançar. Desafios... Com as inevitáveis frustrações que acarretam as tais dores de crescimento. Exatamente. Eu tenho um amigo e colega especialista nesta área dos jovens que diz que ser jovem é como ser um Ferrari novo em folha só com acelerador. Muito bem. E, portanto, é como se não houvesse experiência nenhuma de condução e se tivesse um bólide sem travões.
Portanto, é de facto um processo... Quando falamos de depressão, falamos de doença, não é? Exatamente. E a razão por que eu estou a falar nisto é que às vezes confunde-se muito o processo da adolescência e das dificuldades da adolescência com o processo da doença, nomeadamente da depressão e também outras perturbações mentais, como as perturbações de ansiedade. É importante perceber o seguinte: até aos 25, 26 anos, a incidência das doenças mentais é de 50%. Ou seja, até ao fim da adolescência, ao início da adultícia, já se instalaram 50% das perturbações de ansiedade, 50% das depressões e 50% das perturbações de adição e abuso de substâncias. Ou seja, é extremamente importante estar atento aos jovens que a partir dos 12 anos e no seu percurso de formação escolar e depois universitário, podem ter dificuldades. Onde é que se nota primariamente isso? É nos resultados escolares. Bem, porque aí estão a ser rastreados diariamente, não é? Ora bem, porque se a depressão e as perturbações de ansiedade impactam o desempenho dos indivíduos, nos jovens, o desempenho dos indivíduos está muito ligado ao desempenho ocupacional, que frequentemente e desejavelmente é escolar. E, portanto, é importante que os professores e os educadores e os familiares percebam que se um aluno é geralmente um aluno de um determinado nível e se observa uma quebra de rendimento acentuado a esse nível, associada a outras alterações de comportamento, geralmente liga-se só às outras alterações de comportamento que podem fazer parte do processo de crescimento. E quando as alterações de comportamento e a própria depressão pode nascer de conflitos familiares e aí os pais também podem ser fonte dessa semente, como é que um pai pode entender esse sinal? Ok, se calhar a culpa agora é minha, temos que dar aqui a volta ao jogo. O que é importante que os pais saibam é o seguinte. Primeiro, os filhos não vêm com manual de instruções. E todos os pais que têm mais do que um filho sabem que os filhos não são iguais uns aos outros. De facto, apesar de serem filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E, portanto, claramente os indivíduos são todos diferentes na sua constituição. E o mesmo ambiente tem mais impacto nuns do que noutros. Agora, é óbvio, se uma família é disfuncional, se os conflitos são sistemáticos, se existem dificuldades persistentes, inclusive, sei lá, de pobreza, portanto, de rendimento, de sobrevivência aí é mais no difícil dia a dia, intervir. há dificuldades mais complicadas para a família ter um papel apaziguador e até rastreador da situação. Muito bem. Há alguma diferença ou é mais preocupante, porque já discutimos aqui a depressão nos adultos, na população sénior, é mais preocupante nos adolescentes porque uma depressão não diagnosticada na adolescência vai efetivamente transformar um adulto numa pessoa diferente, não menos boa? O tempo passa e, portanto, nós quando nos ferimos na mão ou quando partimos um osso, fica lá uma cicatriz. Nesta fase de crescimento e de maturação do indivíduo na sua totalidade, é óbvio que se ele adoecer e se essa situação não for identificada e não for devidamente tratada e as necessidades correspondidas, ficam cicatrizes. Nomeadamente, a pessoa fica mais vulnerável no futuro a ter novos episódios depressivos e novas dificuldades e respostas menos adaptativas às dificuldades do dia-a-dia. Claro. Doutor Ricardo, o nosso tempo é sempre curto, infelizmente, mas para quem está em casa, quem acompanha o crescimento de adolescentes, ou os pais ou cuidadores, que sinais é que devem estar alerta? Já falámos aqui o rendimento escolar, mas há outros, porque depois os efeitos da depressão vêm-se em automutilações, consumo de substâncias. É verdade. Vamos então... É verdade. Quando os jovens têm, de facto, alterações do comportamento, e muitas vezes é mais as alterações mesmo de comportamento, os desmandos de conduta, ou seja, um mau comportamento, que é fora do normal. Antes não era assim e passa a ser assim. Uma maior irritabilidade, uma maior ansiedade com os exames e com todas as situações, um maior isolamento, mais até do que a expressão de humor triste, de estar triste. Claro. É menos importante a tristeza nos jovens do que são estes outros sintomas. A irritabilidade, o isolamento,
como disse muito bem, muitas vezes a autoagressão, o abuso de substâncias, não de uma forma experimental, mas quase de uma forma de automedicação no dia-a-dia, aí claramente já estamos muito entrados num problema pouco simpático. Portanto, convém estar mais atentos, mais a montante. Muito bem. A depressão é uma doença que diz respeito a todos. Com esta parceria com a Eutímia temos tido aqui várias conversas. Doutor, muito obrigado sempre por estas visitas. É sempre uma simpatia estar consigo. Muito obrigado, igualmente. Vamos ouvir, a propósito da depressão, uma mensagem fundamental que nos deixa a grande artista Marisa. Vamos espreitar. Sabia que Portugal é o país da Europa com a taxa de depressão mais elevada? Consulte o seu médico. Vamos mudar as estatísticas. Apoie a Aliança Europeia contra a Depressão. Muito obrigado, Marisa. Muito obrigado à Eutímia, ao Dr. Ricardo Guzmão, sempre pertinentes estas chamadas de atenção para o nosso funcionamento familiar e daqueles de quem gostamos. Bom, à altura